Olá, Redbang, estamos começando mais uma edição de Legends of Death, hoje edição 139, edição estúdio. No programa de hoje, Anatomy Corruption, bloco temático, bandas de black metal que estão dando uma cara nova pro estilo. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. A gente começa com o Impetigo. Who's set out to destroy human life. Yeah!
Legends of Death. Legends Web Radio, 100% heavy metal, 24 horas por dia. Voltamos à programação Legends of Death, né? Hoje no programa a gente vai estar conversando com a banda Anatomy Corruption. Daqui a pouquinho, aqui na programação Legends of Death, fizemos entrevista de um modo diferente do habitual, né? No geral, a gente manda as perguntas em texto, a banda responde em áudio. Hoje já entramos ao vivo, direto com a banda, perguntando em áudio e perguntas e respostas na hora, interagindo na hora. Um novo método, né? Mais interessante de fazer as entrevistas aqui na Legends of Death. E aí, Headbangers, aqui é o Fagner da banda Infector Cell de Cotia, São Paulo, e nós estamos no Legend of Death. Tocamos em um bloco do Impetigo, né? Uma banda que não tinha coisa melhor para começar o programa com essa clássica banda dos anos 90. Sou porrada na Legends of Death. Intervalo. Programa Session Live, 1 hora com os grandes clássicos do metal ao vivo, hoje às 17 horas, na Legends Web Rádio.
De volta na programação Legends of Death, hoje Anatomy Corruption, né? Uma banda que a gente contactou aí do Mato Grosso do Sul para trocar uma ideia com a gente hoje no programa. Uma entrevista um pouco diferente das demais, você vai saber por quê. Anatomy Corruption é uma banda formada em novembro de 2012 na cidade de Mundo Novo, no estado do Mato Grosso do Sul. A temática adotada pela banda reflete exatamente o que o nome propõe: anatomia da corrupção, que aborda temas reflexivos sobre política, sociedade e as consequências que esse movimento político implica na vida individual de cada cidadão. Temas como moral, ética e o politicamente correto são abordados de maneira a fundamentar uma nova forma de se pensar em política, valorizando a liberdade de expressão e a capacidade que temos de transformar nossa própria realidade. As influências vão do death metal old school ao doom metal, passando pelos primórdios do heavy metal, a partir de bandas como Obituary, Paradise Lost, Impetigo, Black Sabbath, Autopsy, entre outras. A primeira formação contou com Thiago nos vocais, Marco guitarra, Everton baixo e Cássio bateria. Com essa formação começaram os ensaios e o aprimoramento da música Anatomy Corruption. No início de 2013, o baterista Cássio deixa a banda sendo substituído por Lucas Otávio, que por sua vez não ficou muito tempo no posto. No início de 2015, Cássio retorna à banda, os ensaios são retomados e em maio do mesmo ano junta-se ao Anatomy Corruption o guitarrista Elvis, e essa formação dura até outubro de 2015. Em 2017, a vez do baixista Everton deixar a banda, permanecendo apenas Thiago e Marcos. Ainda em 2017, inicia-se no estúdio Embryo, em Cascavel, Paraná, a gravação do EP Chronicles of the Anatomy Corruption. O material foi produzido por Emerson Pereira e masterizado por Andy Vieira. Contou com Thiago nos vocais, Marcos nas guitarras, o produtor Emerson gravou o baixo e programou a bateria. A banda teve ainda a participação especial do baterista Ibanez, gravando a música Ponia, do Impetigo. Atualmente a banda é composta por Thiago nos vocais e Marco na guitarra. Rádio Legends of Death, ZYD 2019. Legends Web Rádio, emissora do povo Legends of Death. Operando em full time para mais de 38 cidades e 193 países. Trabalhos técnicos e direção: Adelcio Martins. Em memória, André Vivendas. Divisão de RH, Edivaldo Mendes. Barambinha. Americana São Paulo. Legion, se é para ouvir, que seja metal. E agora entrevista Anatomy Corruption. Entrevistas do Legends. Quem faz metal, falando para quem curte metal. Programação Legends of Death, mais um bate-papo aqui na programação Legends of Death. Hoje eu converso com o Thiago, né, da banda Anatomy Corruption, né. Eles fazem um Death Stoner, lançaram aí um trabalho recente. A gente vai conversar com o seu vocalista, o Thiago, aqui na Legends of Death. Thiago, eu queria que você comentasse como é que surgiu assim a banda, a proposta, né, como se deu tudo. Se você estava lá encabeçando no início, como é que foi todo o processo? Salve galera do programa Legions, da rádio Legions of Death, do nosso amigo Adelcio. Quero agradecer aí a imensa oportunidade de estar aqui falando sobre a banda Anatomy Corruption, que é um trabalho que eu e o Marcos Ferro, então guitarrista, viemos desenvolvendo desde 2012, quando nós criamos a faixa título com o nome da banda Anatomy Corruption. O material está disponível na internet para quem quiser ouvir no Bandcamp, e quem quiser adquirir o material é só procurar o perfil no Facebook do Marcos Ferro, que ele encaminha o material que nós estamos produzindo. Bem, a banda começou em 2012, onde a gente começou a escrever as primeiras letras e os primeiros temas.
exceto que nós tivemos a oportunidade de gravar apenas em 2017, e este foi um processo muito interessante lá no estúdio da banda Embryo Thrash Metal de Cascavel, Paraná, uma banda muito reconhecida no território nacional, junto com o nosso irmão do metal Emerson Pereira. Nesse período, o baterista e o baixista deixaram a banda, e logo ali, por meados de 2016, 2015, 2016, nós tivemos que tomar uma atitude, nós tivemos que decidir continuar com a banda sem esses integrantes. Desculpa aí, galera, deu um espirro aqui. Sem esses integrantes. Mas mesmo assim, como nós já tínhamos as músicas prontas, a gente não queria deixar isso para depois. Então a gente aproveitou as músicas, falamos com o Emerson e nós fizemos a bateria programada, e ele fez a linha de baixo, e o restante o Marcão compôs a guitarra e eu fiz o vocal. E nós no início de 2018 encerramos o trabalho e lançamos o material do Anatomy Corruption. Eu já venho uma longa experiência de death metal, tocando em bandas de death, mas o trabalho mais expressivo foi o Coró de Cova e o Anatomy Corruption, no qual nós temos material gravado. O Coró de Cova também tem material no YouTube. E eu e Marcão já somos amigos aí há quase 20 anos, né? E sempre tivemos o desejo de fazer música, porque a gente sempre toma um goró junto, aquele velho rito do underground, né? Tomar uma cerveja, curtir um som, ficar curtindo as bandas, né? Então a gente sempre teve esse desejo de fazer algo, de contribuir de alguma forma com o underground. Ô Thiago, essa capa me bateu uma curiosidade, a capa do trabalho, né? A capa, ela foi produzida por quem e qual a proposta? O que diz? O que está por trás daquela imagem? É um bom questionamento, e a galera sempre pergunta sobre a capa, apesar que aquela capa que está no Bandcamp ainda não é a arte final, porque o Bandcamp foi feito pelo então produtor, né, que gravou o nosso trabalho, o Emerson, da banda Embryo Thrash Metal. A capa do trabalho representa o que nós trazemos na música Anatomy Corruption, de uma certa forma. A música Anatomy Corruption foi criada em um período em que estava havendo grandes revoltas políticas e sociais no Brasil, onde foi o foco do nosso pensamento, em que a política estava se desmantelando, né, aparecendo vários casos de corrupção, e nós começamos a construir. Você vê lá o corruptor, que é aquela caveirinha que tem na capa, né, que está com a gravata. O corruptor é a imagem, né, que representa todo esse aspecto nocivo que a corrupção traz, né, para a nossa sociedade, representando também de uma certa forma a morte, né, a perda de vidas. Nós temos embaixo ali as crianças escravizadas, né, que representa a escravidão moderna. Enfim, a capa vai trazer várias reflexões. Ao fundo tem a Floresta do Suicídio, que você encontra no texto de Dante Alighieri, né, do Inferno de Dante, ou como na tradução em português, a Divina Comédia. Então a capa ela vem trazer uma profunda reflexão sobre o quanto a corrupção está infiltrada na nossa mente, na nossa sociedade, na nossa estrutura como pessoa, no sentido de que nós vivemos em um país totalmente dominado pela corrupção, e também que a corrupção está implícita no ser humano. Então a capa vem representar diversas maneiras de como a corrupção ela surge, e também nas nossas letras, que nós chamamos de crônicas, onde a gente trata em cada uma das letras metáforas de como a corrupção está presente na nossa história e no nosso modo de vida enquanto seres humanos, e também como ela é destrutiva em vários sentidos. Então a capa quem criou foi o Ricode do Hate Embrace, lá de Fortaleza,
o Hate Embrace, uma das maiores bandas nacionais do death metal. Eu tenho trabalho da banda, o Marcão também tem, é assim, incrível. E o Ricardo, né, a parte, é uma grande pessoa, um cara que nos deu toda a atenção o tempo todo, né, mostrando aí interesse no nosso trabalho. Por mais singelo e simples que ele seja, ele tentou representar da melhor forma possível o nosso pensamento na arte gráfica. Então, Anatomy Corruption, como o nome já diz, né, é a anatomia da corrupção, em que a gente trata em cada letra do nosso EP temas relacionados ao fato do porquê somos corruptos, o que corrompe o homem, da estrutura, acredito, mental, mas também de como o homem se torna corruptível, né? Quais são as origens da corrupção. Então nós tentamos aí, claro que buscando sempre em referências literárias, artísticas, abordar o tema dentro do nosso trabalho. Ô Thiago, você falou que saiu 2 membros da banda, né? Então, o que aconteceu? O pessoal saiu e como é que eles vão continuar para fazer show? Como é que eles vão fazer show só em 2? Na verdade, eles saíram por questões pessoais dele, até por identificação musical mesmo. Eles tinham uma vertente mais hardcore, né? Gostavam mais de punk e também tinham uma ideia mais trash, eu acredito. Enfim, e também a incompatibilidade de tempo para poder dedicar ao trabalho com a banda. Mas nós temos parceiros da banda, como eu disse, o Emerson do Embryo Studio, né? E nós temos também o Cássio, que é o baterista, e o Otávio também, lá de Cascavel, que também está à disposição para nos ajudar na eventualidade de ter algum evento. Como nós temos um repertório não muito amplo, né? Temos aí uma média de umas 8 a 10 músicas apenas. Caso venha surgir aí algum evento, nós estaremos nos preparando, porque eles têm material em casa. É só uma questão mesmo de se reunir e preparar o material para os eventos, para os shows. Mas nada que impeça nosso trabalho e divulgação das nossas ações enquanto banda. E esse trabalho duo que eu e o Marcos realizamos sempre foi assim desde o início, contando aí com grandes parcerias. Sequência do papo aqui com o Thiago da banda Anatomy Corruption, aqui na programação da Legends of Death. Thiago, você comentou que teve uma banda no passado de destaque, né? Se eu bem entendi, foi Goró de Covas. Dá pra você falar um pouco sobre esse trabalho? Houve uma falha ali na hora da transmissão da última mensagem, falando sobre a respeito da capa. Quem fez a capa foi o Ricardo Necrogod, da banda Hate Embrace, lá de Fortaleza. É um artista incrível, também trabalha com literatura cordel, faz muitos trabalhos importantes lá na região dele, além da música. Na verdade, o nome é Coró de Cova. Coró é aquele corozinho que devora o corpo no caixão, né? Então a gente tinha esse nome da banda, um nome muito apreciado pela galera underground aqui da região de Mato Grosso do Sul. Tocamos também no Paraná, né, em vários eventos em Campo Grande. Abrimos para a banda Vader, lá da Polônia, né? Também tocamos juntos com bandas como Torture Squad, tocamos juntos com bandas como Violator. Estivemos presentes em eventos como o Marduk, que tocou aqui na capital do nosso estado, em Campo Grande, em 2016. Então nós tivemos assim muitas oportunidades interessantes com essa banda, mas devido a diversas dificuldades, inclusive de produção, né, e de investimentos na banda, porque falar de underground no Brasil e trabalhar sem investimentos como a gente trabalhava, isso lá no início de 2008, quando a gente começou o projeto. Na verdade o projeto começa em 2007, mas efetivamente em 2008,
Então nós tivemos assim grandes desafios no lançamento da nossa primeira demo. A banda mesmo começou a tocar, né, os seus primeiros eventos assim, sem muita pretensão, em 2006, né, em meados de 2006, mas devido a essas questões de investimento, produção, nós não tivemos condições de manter a banda na época. Assombrosamente rápido, pavorosamente pesado, culturalmente grave, selecionando o abismo, 1 hora, Only Death Metal, diariamente, na Legions of Death. Interessante aí o leque, né, de referências na capa do trabalho, né? Achei muito interessante. Eu vi 2 versões da capa, eu vi a versão para física e a versão para digital, né? Voltando a outro assunto, você e o Marcos Ferro, né, são parceiros há muito tempo na música, né? Por que demorou bastante surgir essa banda que vocês têm atual? Assim, só depois de muito tempo que vocês tiveram a ideia de montar uma banda? Eu acredito que é uma questão de lapidação mesmo, né? Nós fizemos um estudo, eu sou uma pessoa assim que gosta de fazer bastante leitura, eu gosto de muito literatura, e o Marcão também tem diversas atividades fora do campo musical, em qual ele tem que se dedicar ao trabalho, família, entre outros, né? Então, nós fomos construindo aos poucos. A gente nunca teve uma pretensão de fazer algo rápido ou fazer algo para fazer sucesso, ou apesar que sucesso no underground no Brasil é uma outra questão, né, que pode ser bem debatida também. Mas nós não tivemos nunca a pretensão de fazer esse trabalho assim para divulgar em grande escala, ou de que isso seja uma banda, né, como a gente conhece as bandas nacionais do underground, mesmo aquelas não tão conhecidas, mas que já tem um histórico, né, de trabalho. Então a nossa proposta mesmo era fazer um som pra gente poder curtir, que a gente gostasse, que estivesse dentro da nossa possibilidade também de criação. Haja vista que o Marcão, ele toca guitarra, mas só que ele toca mais por instinto, ele estuda, mas ele tem uma grande criatividade nesse ponto, e nós chegamos assim a até cogitar mesmo de formar a banda para tocar em grandes eventos ou para fazer grandes trabalhos. Mas aí, de acordo com o que eu estava explicando e as dificuldades que nós fomos enfrentando ao longo do processo, nós não conseguimos manter, né, o trabalho. A banda começou com os ensaios em 2013, fomos até 2015, e nós estávamos com um bom repertório, já estávamos bem ensaiados, tudo, mas no final de 2015 os 2 integrantes saíram e a gente ficou um tempo parado, né, sem saber bem o que fazer, procurando novos integrantes. E o nosso trabalho, ele é bem diferente, né, do que nós comumente escutamos. Até mesmo a produção, né, foi bem diferente do que é comum, né, pelo Ember Studio. O Emerson tem uma veia thrash metal muito fincada no trabalho dele, na percepção do trabalho dele, e todas essas questões aí atrasavam. Tinha épocas que nós não podíamos sair da cidade, tinha períodos que a gente não conseguia se encontrar devido a questões de trabalho, e pouco a pouco a gente foi formando isso até conseguir chegar no que a gente chegou, né, nesse último trabalho, em que nós, assim, a gente sente até um orgulho, porque não foi fácil, apesar de não ser um gênero Death Stoner que está ali cravado, né, junto a, vamos dizer assim, a hierarquia ali dos estilos de metal dentro do thrash, heavy, death, black, doom, enfim. Mas nós temos muito orgulho da criação desse trabalho, apesar de termos levado algum tempo para concluí-lo. Sequência do papo aqui com o Thiago, da banda Anatomy Corruption, né? Na programação Legions of Death.
Tiago, eu notei muito do Napalm e do Carcass, mais do Carcass ali na banda, né? Tô errado? Aliás, complementando, né? São essas mesmo uma das influências da Anatomy, e quais as demais, né? Que vocês chegaram a esse som? Então, Napalm Death, sim, com certeza é uma banda que o Marcão sempre gostou. Como eu disse, eu conheço o Marcão há uns 18 anos já. A gente começou a produzir ali em meados de 2012, né, como eu estava dizendo, né, 2013, por aí. Mas só que sim, desde sempre a gente sempre escutou o death metal, Napalm Death, uma veia muito cravada no Obituary, no Six Feet Under, nos primeiros trabalhos. Mas também, né, o Marcão traz essa ideia heavy, né, de tentar colocar alguns riffs que remetem ao heavy metal, né, oitentista ali dos anos 70. E isso deu uma característica bem peculiar e diferente da banda. Talvez o Carcass, como você citou, esteja mais relacionado à característica da voz, né? Ali o Carcass é mais anterior, nos 3 primeiros álbuns, não tanto tão splatter e grind como nos primeiros, né, nos 2 primeiros, mas ali no terceiro álbum o vocal dele já fica um pouco mais gutural, rasgado, e isso daí modificou também a característica da banda, porque os primeiros eram mais voltados para uma linha mesmo mais agressiva do splatter metal, né? Mas enfim, nós estamos mesmo nesse campo do death metal old school e trabalhamos justamente dentro dessa área ali, o Napalm, o Six, o Obituary, mas também com algumas pinceladas ali, se você olhar com mais calma, se você ouvir com mais calma, né, para os ouvintes também que tiver interesse em conhecer a banda, vai perceber que tem algumas pitadas de heavy metal ao longo do trabalho. Com relação a essa banda e a outra que você tinha, né, o Coral de Cova, do que uma difere da outra? Por que uma teve que acabar para começar a outra, assim? Não dá para ter continuado a outra com a mesma proposta? Ou são coisas totalmente diferentes? Bem, é uma boa pergunta também. Primeiro que o Coral de Cova acabou em 2009. Foi quando a gente tocou com o Vader num evento na capital do nosso estado. Nós abrimos o show do Vader, foi muito massa, a gente tomou goró com os caras, foi da hora demais o evento. E a gente curtiu pra caramba com eles, foi pauleira do começo ao fim, ver o show deles, tocar com eles, foi muito da hora. Foi legal que também eles elogiaram bastante o nosso trabalho, né? E receber um elogio de uma banda do peso do Vader é algo que inesquecível. E já o Anatomy Corruption começou ali em 2012, 2013, né? Então já fazia aquele 3, 4 anos que o Coral de Cova já tinha parado com as atividades dele, né? E diferente em relação ao som, o Coral de Cova seguia uma linha mais Hot in Christ, também o Carcass ali, o Song, ele seguia uma linha mais melódica, né? Trabalhando os riffs ali em uma abordagem mais dark, que era o guitarrista Cristiano Heitor, que tinha uma visão bem diferente em relação ao death metal. Ele gostava muito do death também, principalmente ali da linha do Sound of Perseverance, voltado ali também pro Human, do disco Human, né? Então assim, o Cristiano, ele tinha uma visão mais, vamos dizer assim, vamos colocar na construção musical dentro das escalas gregas, né? Então, assim, é bem diferente de você ter uma abordagem old school death, que é mais ou menos a ideia do Anatomy Corruption, que traz esse stoner dos anos 70, dos anos 80, do início dos anos 80 ali, do Coral de Cova, que é mais voltada ali pro início dos anos 90 até o começo dos anos 2000 ali, as influências e referências da banda. Aí então a Coral ficou apenas naquela demo
E aí encerrou seus trabalhos? Sim, o Coró de Cova ficou apenas com a demo Terror in Your Coffin, que nós lançamos na época. Foi uma demo muito significativa. E depois a gente começou a construir a segunda demo da banda, que se iria se intitular Back to the Coffin, né? Que em português livre, tradução livre, seria voltando, retornando ao caixão, né? Voltando à sua tumba, alguma coisa assim nesse sentido. Mas infelizmente nós não demos continuidade devido às diversas situações e dificuldades que nós enfrentávamos na época. Ressaltando também que o Anatomy Corruption também está voltando com material novo. O Marcão já está produzindo novos conteúdos, né? Já tem algumas guias novas que a gente está começando a estudar. E eu creio aí que até o final desse ano, pelo menos uma single ou umas 2 músicas nós teremos nova para estar lançando aí, mostrando para o pessoal o nosso trabalho. Sequência do papo aqui com o Thiago da Anatomy Corruption, né? Ele que tem um trabalho, um projeto aí com o Marcos Ferro, né? Eles que são amigos há muito tempo, tem um projeto, o Anatomy, né? E eles lançaram aí recentemente um trabalho, né? Que a gente vai conferir e tocar aqui no programa logo em seguida do papo aqui, né? Ô Thiago, as letras da banda, né? Você acima aí ficou nas respostas anteriores, né? Ficou mais ou menos claro para que linha segue as letras da banda, né? Mas além daqueles temas citados, quais os demais que a banda aborda em suas letras? Muito interessante, eu gosto muito de falar da parte das músicas, da criação das letras, né? A banda Anatomy Corruption, como eu disse, vai tentar tratar da essência corruptível do homem, o que corrompe o homem dentro de diversos aspectos, dentro de diversos contextos da corrupção, haja vista que o nome da demo é Chronicles of the Anatomy Corruption, que em português livre seria Crônicas da Anatomia Cífico. Haja vista aí também a música Malebouge, que eu gosto muito. Gostaria até de pedir que tocasse aí. A Malebouge, ela vai tratar exatamente desse contexto, né, de Dante Alighieri, que vai falar da Divina Comédia, abordando sobre um dos últimos círculos do inferno, onde lá são punidos os políticos corruptos, os padres pedófilos, os caluniadores, aqueles que não cumprem com sua palavra, ou seja, aqueles que são sonegadores, abusadores, enfim, toda essa casta, né, de corrupção. Os pedófilos, por exemplo, todos vão pagar os seus crimes nesse círculo. Então a gente fala de Malebouge, que é um círculo do inferno que está dentro da estrutura do Dante, que também é conhecido, como eu disse há pouco, a Divina Comédia, né? De cada cantos ali você vai ter uma história sobre a passagem desse herói, que na verdade é uma tragédia, e ele vai chegar nesse local onde ele vai se deparar com esse tipo de alma que está sendo amaldiçoada através dos seus próprios crimes, como eu disse há pouco. A outra música, que é uma das músicas que eu gosto muito, que chama Homo Hominis, que vai falar que o homem é o lobo do homem. Esse é um conceito da sociologia e também da filosofia. Ali em Thomas Hobbes nós vamos encontrar esses conceitos e nós vamos falar sobre o homem como o próprio destruidor de si mesmo, né? O homem é aquele que consome tudo ao seu redor, que é egoísta, um homem que não tem escrúpulos em relação ao próprio homem. Seria aí uma visão mais trágica também do homem em relação à sua própria convivência com a sua própria espécie e como ele trai, mata, enfim, em nome de seus próprios interesses. E teremos a música também From the Depths. A música From the Depths é uma música muito interessante, em português livre seria Das Profundezas. Vai falar de uma obra de arte do início do século XX, ali em 1901, de William Balfour Kerr, um artista europeu que faz um desenho muito interessante, em que há um grupo de escravos sustentando uma estrutura
de um palácio em que os burgueses estão todos em cima dançando, comendo, se divertindo, enquanto os escravos estão sendo obrigados a sustentar com o seu trabalho toda essa estrutura, né? Então aí vai falar sobre a exploração, vai falar sobre temas relacionados ao abuso de poder, entre outros, e a música Anatomy Corruption, que vai tratar especificamente, né, sobre a essência corruptível do homem, em que vai falar de diversos aspectos de como o homem é corrompido. Ô Thiago, você falou que vocês estão retornando porque a banda teve um hiato? Após a produção da primeira demo, né, nós tivemos aí que parar um período de produzir os sons, né, porque eu trabalho em várias frentes, né, eu sou professor universitário, sou psicólogo e trabalho com programa de TV também, e o Marcos também, ele trabalha, ele tem a empresa dele e tem a família dele que ele também se dedica bastante. Então, após o lançamento da demo ali por volta de 2017, 2018, quando o trabalho ficou pronto, no ano de 2019 nós ficamos mais voltados ao trabalho, dedicado mais à área profissional pessoal de cada um. E ali no ano passado, em 2020, a gente começou a produzir novamente. Sequência do papo aqui com o Thiago Moreira da Anatomy Corruption aqui na Legends of Death. Thiago, vocês são do Mato Grosso do Sul, né? Queria que você falasse um pouco sobre a cena do seu estado, né? O passado dela, a região mais próxima aí que você vive, né? E de como ela tá hoje, assim. Traça um paralelo, um comparativo sobre essas cenas suas, passado e presente, por favor. Bem, na nossa região aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no Cone Sul do estado onde a gente mora, eu e o Marcão, a cena é um pouco mais fraca. Nós temos poucos eventos, quase nenhum evento nós temos, e bem poucos admiradores do estilo underground, da vida underground, do metal, como a gente costuma dizer. Na região ali mais norte do nosso estado, aliás, temos Dourados, Campo Grande, Itaporã, Maracaju, Rio Brilhante, que são cidades assim, principalmente Rio Brilhante, que vem se despontando, né? No passado era bem diferente, né? No passado nós tínhamos grandes bandas como a Cross, Disharmonical Tempest, Coró de Cova, Black Tempest, tínhamos bandas assim de grandes referências na nossa região, inclusive do rock and roll também. Então eu digo assim que há uns 15 anos atrás a cena no nosso estado, principalmente nessa região norte, era muito mais fortalecida, haja vista que hoje também há muitas bandas tocando, fazendo som, gravando. Hoje nós temos aí o Misbehavior, que também fez um grande trabalho na década de 90, nós temos aí o Predomínio, né? Nós temos o Sujulation, Death Metal, que é uma banda muito expressiva na região ali de Dourados, muitas bandas excelentes que representam de forma muito digna o metal, mas hoje é uma cena bem apagada em relação ao que foi na era, por exemplo, do Coró de Cova, em que existiam grandes eventos, grandes bandas. É claro que o coronavírus também, nesses últimos, do ano passado para cá, diminuiu e muito, né, a nossa capacidade de realizar eventos e de fazer ações no metal. Mas aqui na nossa região de Mundo Novo, nós temos Guaíra, cidade vizinha aqui do Paraná, tem um evento chamado Musinique, mas que não é direcionado às bandas metal underground, é mais para música popular e o rock and roll e a música independente, que também eu acho que conta como um fator de emancipação da música independente, que é muito importante a gente ressaltar. Mas infelizmente hoje em dia na nossa região nós temos muito pouco contato com
o público underground metal, até pela baixa produção de bandas, de materiais. Eu acho que isso também influencia, como também, né, a grande influência, nada contra, eu acho que o período mais radical já passou, mas a gente tem uma grande influência aqui do sertanejo, né, na nossa região, que impede também a expansão um pouco do metal, da música underground, considerando aí que nós temos poucas produções. Mas hoje na região ali norte, como eu disse, tem uma boa produção, tem uma boa leva de bandas, mas em relação ao passado, há uns 15 anos atrás, eu acredito que nós tínhamos uma cena muito mais fortalecida, né? Nós tínhamos ações muito mais direcionadas, inclusive ações sociais com eventos underground, aí ajudando entidades, pessoas, qual também fiz parte. Mas é claro que a gente não desiste, a gente é um guerreiro do underground e nós vamos continuar trabalhando em prol do nosso metal, em prol do metal nacional, para que não deixe a chama apagar. Legends of Death. Tiago, só para fechar a questão da Coró, os membros de uma estavam na outra? Por exemplo, você e o Marcos estavam na Coró ou só você estava lá? E quais suas funções hoje na banda? Por exemplo, você faz o vocal e o Marcos guitarra e ponto, ou vocês fazem mais alguma coisa? Bem, quanto aos integrantes da banda Coró de Cova, temos o Johnny, que ainda está tocando bateria, ele toca em diversas bandas, inclusive na Surgilation Death Metal. O Cristiano Heitor, ele hoje já é professor de guitarra, mas não toca mais em nenhuma banda, está se dedicando mais a trabalhos solos. O baixista, que era o Rafael, eram dois Rafael, primeiro o Rafael Galinha, depois foi o Rafael Cabeção, também já não tocam mais em banda, né? O Rafael continua estudando música e o Rafael Galinha se tornou um expressivo trabalhador da área do agronegócio na nossa região lá em Itaporã. Mas eu e o Marcos, em relação à Anatomy Corruption, eu faço as letras, produzi a ideia da capa, construímos junto, né, toda a parte musical, e o Marcão fica na construção dos riffs e do conceito da banda. Então nós navegamos aí juntos, meio que praticamente unidos, tanto na produção quanto na criação. Apesar que a parte das letras foram todas escritas por mim, né? Eu levava até ele os esboços das letras e ali a gente lapidava alguma mudança ou alguma coisa diferente, ou uma frase, ou uma estrofe, mas só que em súmula toda a produção das letras foi realizada por mim e o Marcão criou as guitarras e a produção da capa, do CD, né? Ficou um pouco diferente do que a gente queria, o som, né? A sonoridade, quando a gente gravou lá com o Emerson da Embryo Thrash Metal em Cascavel, nós queríamos uma sonoridade ainda mais death, né? Ainda mais old school, mais ali na linha de Hellhammer, né? Mais ali na linha de Venom, mas também sem perder a essência death metal dos riffs. Porém o Emerson, ele tem uma visão mais moderna e produziu o som dentro daquilo que você pode ver ali no resultado final do EP. Bem, quanto aos integrantes da banda Coró de Cova, temos o Johnny, que ainda está tocando bateria, ele toca em diversas bandas, inclusive na Surgilation Death Metal. O Cristiano Heitor, ele hoje já é professor de guitarra, mas não toca mais em nenhuma banda, está se dedicando mais a trabalhos solos. O baixista, que era o Rafael, eram dois Rafael, primeiro o Rafael Galinha, depois foi o Rafael Cabeção, também já não tocam mais em banda, né? O Rafael continua estudando música e o Rafael Galinha se tornou um expressivo trabalhador da área do agronegócio na nossa região lá em Itaporã. Mas eu e o Marcos, em relação à Anatomy Corruption,
Eu faço as letras, produzi a ideia da capa, construímos junto, né, toda a parte musical, e o Marcão fica na construção dos riffs e do conceito da banda. Então nós navegamos aí juntos, meio que praticamente unidos, tanto na produção quanto na criação. Apesar que a parte das letras foram todas escritas por mim, né? Eu levava até ele os esboços das letras e ali a gente lapidava alguma mudança ou alguma coisa diferente, ou uma frase, ou uma estrofe, mas só que em súmula toda a produção das letras foi realizada por mim, e o Marcão criou as guitarras e a produção da capa, do CD, né? Ficou um pouco diferente do que a gente queria, o som, né? A sonoridade, quando a gente gravou lá com o Emerson da Embryo Thrash Metal em Cascavel, nós queríamos uma sonoridade ainda mais death, né? Ainda mais old school, mais ali na linha de Hellhammer, né? Mais ali na linha de Venom, mas também sem perder a essência death metal dos riffs. Porém o Emerson, ele tem uma visão mais moderna e produziu o som dentro daquilo que você pode ver ali no resultado final do EP. Marcos, hoje em dia, né, mudou muito o modo como consumimos música, né? No passado tínhamos aí o LP, a fita, o CD. Hoje em dia tudo digital. Para que lado você acha que caminha isso? Você acha que isso pode de alguma forma prejudicar a música, ou só mudou a forma que ela é veiculada? Olha, nisso você tem razão, eu concordo com você. A música era consumida de forma muito diversa e hoje está tudo muito centralizado na internet, no YouTube e no Spotify. Isso também ampliou e diminuiu em algum aspecto o consumo da música underground, porque, por exemplo, todos os caras que eu conheço, todas as bandas ou todos os produtores, enfim, que nós temos contato, amigos de banda, preferem ainda adquirir o CD, ainda preferem adquirir o LP, enquanto a maioria hoje da juventude, né, dessa nova leva do underground que nós conhecemos hoje, vão estar mais vinculados ali à mídia digital e não estão adquirindo e comprando, né, o material das bandas, a não ser aqueles que tiveram uma orientação mais old school ou que convivem com pessoas que adquirem. A maior parte dos metaleiros que eu conheço hoje já não compra mais, já não adquire mais, e isso também traz um grande prejuízo para a música. Você vê aí que tem grandes bandas no Brasil hoje e bandas muito importantes, vamos falar aí, não vamos citar todas, mas nós temos o Crisium, o Imperius Malevolence, nós temos Gestos Grosseiros, a gente tem várias bandas aí que estão em destaque, mas que não conseguem chegar à grande mídia, né? Veja aí o Torture Squad, a gente pode ver outras bandas como Sepultura, mas o Sepultura já é mais midiático. O problema é que nós não temos essa grande divulgação e essa expressividade midiática como os outros gêneros também têm hoje. Até mesmo gêneros como o funk, o sertanejo universitário, entre outros gêneros musicais que têm mais expressividade, vendem mais e por isso, claro, tem mais recursos para poder manter as suas carreiras. E hoje e sempre o metal, né, quem tem banda sabe disso, desde a época do RDP, do Carlos Lopes, Dorsal Atlântica, Sarcófago, entre outros, tinham a banda, mas também tinham que trabalhar, e hoje não é diferente, hoje é ainda mais difícil ao meu ver, mas é claro que o metal ainda é vivo, existem muitas bandas excelentes no Brasil, bandas que estão representando o metal aqui e fora do país, então é claro que isso são questões que nós temos que analisar, mas não devem ser vistas como impeditivas de continuar, né, a ordem underground de realizar o seu trabalho. Sequência do papo com o Thiago da Anatomy Corruption aqui na Legions of Death.
Tiago, quando vocês dois se juntam para fazer música, né? Como é que é o processo de criação? Por exemplo, vocês juntam e criam uma melodia e jogam um tema em cima? Ou o oposto? Né? Como é que vocês fazem para gerar? Tipo assim, costuma surgir do feeling ou você já vem com mais ou menos uma ideia pronta? Então, é bem isso mesmo. Tem vezes que o Marcão cria o riff, ele traz, eu escrevo a letra em cima do que ele criou, e às vezes eu crio a letra e levo até ele tenta criar um riff, ele já tem 2 riffs aí prontos, 2 músicas sendo construídas, já estou com 4 letras novas e a gente está pensando em continuar a produção para o ano de 2021. Sequência da programação Legends of Death, hoje com o Thiago Moreira, né, do Anatomy Corruption, falando a respeito do seu trabalho, né, não tão recente assim, mas o último trabalho lançado pela banda, o EP Chronicles of the Anatomy Corruption. Thiago, ao longo da sua vida na estrada, né, seja com essa banda ou com a anterior, queria que você citasse assim, uma história curiosa que tem acontecido aí ao longo de shows na estrada. Bem, uma história curiosa foi o fato de a gente, antes de ter conhecido o Vader, né, a gente ter tretado com o guitarrista da banda, com o Coral de Cova, né, tava todo mundo louco, chapado, aí a gente teve um desentendimento. E um outro fato interessante foi a gente ter saído para curtir com o Violator. Tomamos altos goró com os caras lá de Brasília, tocando aqui na capital do nosso estado, que também foi um evento muito massa. Curtimos pra caramba com eles. E uma história assim que ficou marcada foi o trilho do trem. Nós estávamos com a van, aí a van estragou. E aí a gente montou, né? O grupo montou ali no trilho do trem e começamos a fazer um som ali no trilho do trem até conseguir arrumar a van. Nossa região aqui, próximo da capital, tem uns trilhos, né? E foi muito divertido. A gente tem até a foto desse momento, que eu não tenho aqui disponível no celular, mas foi muito bacana, assim. Então, assim... E quando a gente tocou em Foz do Iguaçu, no Paraná também, a gente tocou com a banda Diagonal de Sangue, a banda SOD, né? Diagonal de Sangue é uma banda muito expressiva ali no Paraguai também, que a gente chegou até lá e não tinha dinheiro para voltar. A gente foi só com a cara e com a coragem. E não tinha dinheiro depois pra voltar embora, não tinha como abastecer, tinha gastado todo o dinheiro com cachaça, cerveja. Mas aí a dona do bar lá onde a gente fez o evento gostou muito do nosso trabalho e acabou dando dinheiro pra gente poder abastecer o carro e voltar pro nosso estado. Chega do fim da entrevista com o entrevista papo, né? Aqui com o Thiago Moreira da Anatomy Corruption, banda do Mato Grosso do Sul, lançando o seu mais recente trabalho, falando sobre seu último trabalho, o EP Chronicles of the Anatomy Corruption. Thiago, queria que você passasse os próximos passos da banda, né? E suas considerações finais. Dizer também que foi um prazer sua presença, sua passagem aqui pela Legends of Death, né? E também o apoio também do Marcos Ferro, né? Que a gente acabou trocando ideia, acabou passando umas informações básicas pra gente a respeito da banda. Agradecer a vocês dois, representando a banda e a cena geral do Mato Grosso do Sul. Suas palavras finais. Bem, agora o próximo passo da banda é criar esse novo material, produzir esses novos conteúdos, né? E com certeza aí lançar mais um EP do Anatomy Corruption para poder estar lançando ele aí. A gente está falando com os integrantes antigos, baixista e baterista,
pra gente ver se a gente consegue retomar a formação original e aí também tá podendo produzir esses conteúdos pro próximo ano de 2022. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Espero aí poder ter contribuído com o seu programa, com o seu trabalho, e sabe que o Anatomy Corruption sempre vai estar à disposição do programa Legions of Death. Valeu, brother. Reio a todos os Metal Brothers Underground aí que acompanhou a gente até agora. Chega do fim da entrevista com o papo, né? Aqui com o Thiago Moreira da Anatomy Corruption, banda do Mato Grosso do Sul, lançando o seu mais recente trabalho, falando sobre seu último trabalho, o EP Chronicles of the Anatomy Corruption.